Boa tarde a todos. Cada um dos autores tem 30 minutos de fala. Eu queria chamar o Bruno Zeni, vai ser o primeiro a falar. Boa tarde. Obrigado pelo convite à comissão organizadora. Bom, eu vou falar um pouco do meu livro, que saiu no finalzinho de 2016, já quase na passagem do ano para 2017. Meu livro sobre o João Antônio, né? Que é esse livro aqui, chamado Sinuca de Malandro, Ficção e Autobiografia em João Antônio. É a minha tese de doutorado, e que eu defendi em 2012 aqui na teoria literária. Então, com a orientação do professor Joaquim Alves de Aguiar, morto recentemente. E para falar especificamente do livro, enfim, é a versão em livro da tese. Eu não fiz muitas modificações em relação ao que eu fiz na tese. Fiz só talvez a diferença mais substancial é que a minha introdução, que era muito grande na tese, eu acabei dividindo um pouco, assim, então dividi a introdução em duas, fiz uma espécie de prólogo para falar do João Antônio, especificamente, da figura dele como escritor e como pessoa, como homem. E uma coisa que eu acabei fazendo no livro, que é pior que a tese, é que eu tirei umas coisas que tinham na tese, que eram uns apêndices com imagens e algum material de pesquisa, que eu acho que depois eu podia até comentar alguma coisa nesse sentido. Eu acabei tirando do livro porque, enfim, por conta de achar que talvez isso atrasasse a publicação do livro, dificultasse, e não é primordial ter isso no livro, até porque a tese está online, né? Quem quiser também pode baixar a tese, está no banco de teses. Então, o material de pesquisa que acabou saindo do livro, ele não é extenso, eu acabei colocando muito pouca coisa de acervo, de arquivo, que eu colhi no acervo do João Antônio, que está na Unesp de Assis, porque me permitiu abordar algumas questões específicas, né? Uma delas eu vou comentar um pouco mais para o final da minha fala, que é uma carta do João Antônio, em que ele comenta justamente a morte do pai dele. Isso foi bem importante para a minha pesquisa, então eu encontrei essa carta lá no acervo. O acervo é um prato cheio para quem gosta de João Antônio, quem estuda João Antônio, tem muita coisa dele lá. Na época que eu fui, em 2011, ainda tinha muita coisa que estava para ser organizada, né? Então, é uma das delícias do acervo também, você se sentir um pouco organizando o acervo que não está absolutamente organizado. E as cartas são um bom exemplo disso. Muitas cartas que ainda não estavam catalogadas e bem organizadas. Também por conta de uma característica do João Antônio como missivista, que eu vou comentar depois. O livro, então, enfim, a tese, né, e depois o livro, ele parte de uma questão bem específica na obra do João Antônio, apesar de ele ter uma vontade bem abrangente de abordar a obra do João Antônio. A questão da qual eu parto, e que acho que permeia todo o meu interesse em relação ao João Antônio, é a questão paterna, as figuras paternas no João Antônio. Então isso estava na origem da minha escolha da obra do João Antônio para o meu doutorado. Eu já tinha estudado João Antônio um pouco no mestrado, junto com outros dois autores, o Antônio de Alcântara Machado e o Fernando Bonassi. Então, 3 autores de épocas diferentes, que eu acabei abordando por conta da relação deles com a cidade de São Paulo. Em João Antônio isso é bem importante também, quem conhece João Antônio sabe. Mas aí no doutorado eu decidi me restringir à obra dele, especificamente. Então, o meu doutorado é só sobre João Antônio, né? E especificamente sobre essa questão. Eu já comento um pouco mais detidamente, mas eu quis verificar isso de uma maneira bem global na obra dele. Então, tentei entender de que maneira as relações entre protagonistas, principalmente, entre os personagens
principais, os contos do João Antônio, e as figuras paternas, por que isso aparecia de uma maneira tão recorrente e tão problemática na ficção do João Antônio. Então, a princípio, meu objeto era a ficção do João Antônio, os contos dele, e, claro, a partir dessa questão, então, a escolha recaía sobre alguns contos em que isso era decisivo. À medida que eu fui pesquisando e me aprofundando um pouco nas leituras da própria obra do João Antônio, eu achei que eu deveria também, de alguma forma, entrar nessa questão também no campo da biografia dele, né? Então, na vida do João Antônio. Então, por isso que aí o livro acabou tomando esse viés duplo, né? Então, o subtítulo do livro é Ficção e Autobiografia em João Antônio. Porque eu acabo, então, investigando essa relação dos personagens principais, ou dos protagonistas com os pais, tanto na biografia quanto na ficção. Então, aí o livro então tem 4 capítulos. O primeiro, eu decidi abrir a tese e o livro com a leitura dos contos autobiográficos. Apesar de eu não fazer uma leitura biográfica da obra do João Antônio, fiquei um pouco assim, achando que talvez eu fosse ser lido em chave um pouco equivocada, do tipo, vai fazer uma leitura biográfica, vai tentar entender por que então, a relação dele com o pai gerou os contos e tal, mas acho que eu consegui contornar bem essa questão, até porque a questão nos contos autobiográficos, ela está para além da mera biografia. Eu vou falar um pouco disso. Então, o livro acabou, a tese já tinha essa estrutura, eu mantive um pouco, são 4 capítulos. O primeiro é um capítulo sobre os contos autobiográficos, né, que se chama Eu Sou um Outro, 3 contos autobiográficos. A coisa é meio misturada no João Antônio, né? Então, os contos dele têm muitas marcas de autobiografia, tem muitas marcas pessoais na ficção. Ele fala disso, cansou de declarar que escreveu sobre o que viveu. Os contos, talvez os contos mais conhecidos do João Antônio, né, Malagueta, Pires e Bacanaço, Abraçado ao Meu Rancor, são contos em que os personagens refazem trajetos e andanças do próprio João Antônio. Ele dizia isso com todas as letras. E não só os contos em que a gente vê claramente ali marcas da biografia do João Antônio, mas a ficção do João Antônio, de um modo geral, é uma ficção bastante permeada pela vida dele. E claro, alguns textos em que ele tratou um pouco da própria obra e alguns textos, digamos, de teor mais ensaístico, ele inclusive aspirava a fazer isso, ter uma escrita muito colada à própria vida, fazer confundir um pouco vida e biografia, né? No entanto, eu tomei algumas decisões de classificar, digamos assim, os contos ficcionais, o que eu chamo de contos autobiográficos, a partir de algumas marcas que permitem dizer claramente que tais e tais contos são autobiográficos, né? Então, os 3 primeiros contos que eu analiso, que eu chamo de contos autobiográficos, são O Lamboio de Caçarola, que tem um subtítulo chamado Trabalhadores do Brasil. É um conto, mas ele foi editado numa edição... Até trouxe aqui porque é uma edição interessante. Foi editado pela LPM, e ele parece um livro... Parece quase um quadrinho, né? Um livro de HQ. Ele tem ilustrações, né? Ele é todo ilustrado, ele tem uma... Enfim, talvez alguns de vocês conheçam essa edição. Mas ele é um livro muito curtinho, como vocês podem ver. Então ele é uma narrativa única, né? Então ele é uma espécie de um conto, uma pequena novela, um texto curto. Mas ele, como vocês podem ver aqui também, chama Lamboio de Caçarola. Ele tem um retrato do Getúlio bem no meio, né? E a história justamente... Ele é autobiográfico por quê? Porque é sobre a infância do João Antônio no Beco da Onça, na Vila Pompeia, aqui em São Paulo, num momento na Era Vargas, né? Então, são as memórias de infância do próprio João Antônio durante a Era Vargas, e um conto centrado na figura do Vargas. Então, a ideia de que a população pobre
com quem ele convivia e da qual ele fazia parte, né? O João Antônio teve uma infância muito simples, era fascinada pela figura do Getúlio, e aí tem ali o retrato do Getúlio estava em todos os lugares. E o João Antônio é um dos personagens ali, né? Ele fala de um discurso que ele foi ver do Getúlio no Pacaembu, né? Ele é um personagem importante e o pai dele é um personagem importante, né? Então é interessante essa narrativa, não é muito comentada na obra do João Antônio, porque justamente lá no final parece uma tentativa de entender essa figura enigmática do Getúlio, mas lá no final o personagem principal é o pai do João Antônio. E ele vai dizer algo. O pai dele nunca, meu pai, né, ele diz isso, meu pai nunca deu o braço a torcer para o Getúlio, né? Sempre desconfiou muito do Getúlio. E é um retrato do pai que tem correspondência na biografia do João Antônio, um retrato de um pai muito sentencioso, muito duro, né? Muito desconfiado, muito prevenido em relação às coisas e muito quase autoritário, digamos assim, né? Então um cara muito fechado, muito enigmático. Então esse é um primeiro conto autobiográfico, e o que eu acho interessante é que, bom, apesar de ter esse tema forte, né, a infância durante a Era Vargas, o grande personagem lá no final é o próprio pai do João Antônio. E tem uma espécie de embate ali entre as duas figuras, entre o Getúlio e o pai. O Getúlio é retratado um pouco como uma espécie de malandro, e o pai é visto como essa figura autoritária e sentenciosa e que não se deixa dobrar por essa figura fascinante e meio escorregadia do Getúlio. Um outro conto autobiográfico que é muito interessante também se chama Paulo Melado do Chapéu Mangueira Serralha, tem esse nome longuíssimo, que foi o pseudônimo com que o João Antônio mandou os seus contos para a civilização brasileira. Quem conta essa história também é o Ricardo Ramos. Enfim, ele mandou os primeiros contos, os contos que foram publicados no primeiro livro, no Malagueta, com esse pseudônimo, Paulo Melado do Chapéu Mangueira Serralha. Esse é o nome do conto também. E é um conto em que, bom, conhecendo essas passagens bibliográficas, obviamente tem uma coincidência entre o protagonista e o próprio João Antônio, apesar de ele não se identificar claramente no texto. Não está dito ali que não tem assim, estou contando a minha história, eu, João Antônio, quer dizer, não há uma identificação clara entre narrador e o próprio João Antônio. A não ser por uma certa passagem muito interessante em que ele comenta que quando ele foi funcionário de um frigorífico, o João Antônio trabalhou no frigorífico, ele não carregava carne, ele era uma espécie de estafeta do frigorífico, ele era funcionário de escritório, ele era um boy interno, né, um estafeta assim, do frigorífico, e ele usava um paletó, ele conta isso no conto, em que estava bordado, havia as iniciais bordadas, é a única referência que permite identificar claramente que é ele, porque as iniciais são J.A. João Antônio Ferreira Filho, J.A.F.F. Né? Então tem lá o J.A.F.F. no paletózinho lá, no avental. É a única referência absolutamente clara sobre quem narra. Mas é claro, é obviamente autobiográfico e todas as coisas que se contam no conto tem correspondência na biografia dele. Assim como o terceiro conto, O Abraçado ao Meu Rancor, que também é um conto autobiográfico, apesar de também não estar exatamente evidente e explícito que é o próprio João Antônio quem narra, né? Eu me ocupei um pouco dessas questões porque eu acho que o que me interessa nesse lusco-fusco entre ficcionista, entre a persona do escritor e a figura do próprio escritor, essa ambiguidade que alguns contos do João Antônio propõem, que a gente não sabe exatamente por que alguns contos não se dizem claramente autobiográficos, eles são textos que estão em livros de contos, mas eles são textos autobiográficos. Há correspondências claras com a biografia dele, mas também há passagens em que essa correspondência ela é um pouco ambígua. Eu já vou comentar uma correspondência ambígua que eu acho que
que é produtiva do ponto de vista crítico, né? Enfim, então são 3 contos autobiográficos em que eu vou tentar justamente entender a relação do protagonista com o pai, então o João Antônio e o próprio pai dele, né? No Abraçado ao Meu Rancor, quem conhece o texto sabe muito bem que é um texto sobre a São Paulo que desapareceu. Então é um narrador que vem a São Paulo, de novo, né, correspondências entre a biografia e o conto. O João Antônio já tinha se mudado para o Rio de Janeiro há muito tempo e volta a São Paulo, né, a história de alguém que mora no Rio e volta a São Paulo e tenta recuperar, digamos, a cidade da juventude, e essa cidade não existe mais. É a cidade dos salões de sinuca, da boemia, ou seja, de um sambista desaparecido, o Germano Matias. E aí o João Antônio, então, o narrador do conto, né, vai tentar justamente fazer o trajeto que ele costumava fazer na juventude em busca desses salões desaparecidos e de uma boemia que não existe mais. Tem passagens muito bonitas no conto, né, e algumas passagens muito sintomáticas, né, em que ele vai dizer, bom, a cidade deu em outra, né, quer dizer, essa cidade não é mais a cidade que eu vivi na juventude, né, e ele vai aproximar fortemente a cidade da juventude à cidade do pai, a cidade que o pai apresentou a ele. E o pai foi, de fato, essa figura iniciática do João Antônio, né, digamos, na vida artística. O pai era chorão, tocava bandolim nas rodas de choro da época, e isso também está narrado no Paulo Melado, Chapéu Mangueira Serralha. E aí no Abraçado ao Meu Rancor, então, esse narrador vai lamentar justamente essa perda dessa cidade da boemia, e que ele vai identificar como a cidade do pai, a cidade de meu pai. Ele fala isso claramente no conto, né? Eu vou voltar a isso depois de falar um pouco mais dos outros contos. Então, nesses 3 contos autobiográficos, me interessava justamente isso. Por que há correspondências muito fortes entre vida e obra, e por que essa vida e obra é construída de uma maneira tão ambígua, né? Os narradores nunca se colocam como João Antônio, e ao mesmo tempo eles são o João Antônio, e há procedimentos desses contos autobiográficos que são procedimentos claramente ficcionais. O final do Abraçado ao Meu Rancor, por exemplo, é bem indicativo disso. Enfim, aí a minha tentativa então foi tentar entender de que maneira o João Antônio viu o pai, e por que o pai foi tão importante, e por que lá no Abraçado ao Meu Rancor tem esse lamento em relação à perda da cidade, e a cidade que é a cidade paterna, e ao mesmo tempo é a cidade que ele conquistou, né? Fez um certo sucesso, ficou conhecido como um escritor de São Paulo, um grande escritor de São Paulo. E por que lá no final do Abraçado ao Meu Rancor tem uma espécie de esquecimento do pai, né? Depois eu volto a isso. Na ficção, por sua vez, esse problema é recorrente também. Os protagonistas estão sempre ocupados com as figuras paternas, com a ausência das figuras paternas em geral, e a relação com essas figuras paternas, estou chamando de figuras paternas porque nem sempre é o pai biológico, são figuras que estão, digamos, numa espécie de hierarquia entre os personagens, eles cumprem funções paternas, né? Então estou pensando nos malandros mais experientes, em algumas figuras que aparecem, né, nos amigos mais velhos, por exemplo, nos contos gerais isso aparece bastante, nos primeiros contos do João Antônio. E aí eu vou examinar como isso acontece, então, no Malagueta Pelos e Bacanaço, no conto, no Paulinho Perna Torta, e no Abraçado ao Meu Rancor, especificamente, né? Nos contos gerais também isso acontece de uma maneira muito evidente. Então o primeiro conto do primeiro livro do João Antônio se chama Busca, e justamente é a história de um rapaz, de um jovem de periferia, né, de São Paulo, chamado Vicente, que num belo dia, num domingo, decide sair, andar pelas ruas da cidade à procura de um amigo. Ele não encontra o amigo e ele fica perambulando pela cidade, um pouco sem rumo, e acaba voltando para casa para reencontrar a mãe. É um conto muito singelo, muito bonito e poético,
E lá pelas tantas o Vicente vai dizer, bom, desde que papai morreu, essa mania, andar. Então, logo no primeiro conto do primeiro livro tem essa marcação muito forte, esse vínculo, né, entre a perda do pai e esse hábito de perambular. Então é como se a perda da figura paterna impusesse ou impelisse os protagonistas, né, do João Antônio a esse hábito que depois vai ser um hábito também que permeia toda a obra dele, que é o hábito de andar nessas caminhadas que os personagens estão acostumados a fazer. Então isso é muito forte desde o primeiro conto, né, o Busca. E isso acontece em vários outros contos do João Antônio, né? E em geral essa ideia de perambulação também está ligada a essa problemática tanto do conhecimento da cidade, da exploração do espaço urbano, quanto da relação com o pai e com as figuras paternas. Isso também está dado no Afinação da Arte de Chutar Tampinhas, em que, obviamente, de novo, tem o tema da andança e uma espécie de peregrinação, uma deambulação, que o professor Alfredo Bose vai chamar de uma ânsia deambulatória, né? Ele tem um prefácio muito interessante sobre João Antônio, em que, justamente ao abraçado do meu rancor, em que ele vai chamar isso de uma espécie de ânsia deambulatória dos personagens do João Antônio. Eu acho que ele está coberto de razão, porque é justamente essa ideia de que para esses personagens um pouco sem lugar ou deslocados no cenário urbano, a necessidade de andar, a necessidade de percorrer a cidade tem a ver com essa necessidade de uma inserção, de uma localização mais precisa numa certa ordem social. Isso nunca vai se completar de fato nos personagens do João Antônio. E isso nunca se completa, me parece, também por conta dessa relação com os pais, com as figuras paternas, né? Então, no Afinação da Arte de Chutar Tampinhas, há uma figura paterna muito aludida, numa primeira parte ali do conto, e o protagonista, que não tem nome, vai vincular essa figura paterna ao hábito de tomar surras, né? De tomar pancada do pai. E aí o pai desaparece do conto, quando a gente então toma contato com ele já numa idade mais avançada, em que ele adquiriu o hábito de chutar tampinhas na rua, de uma maneira vagabunda. Essas relações com o pai, né, elas passam por uma característica, por um traço psicanalítico, evidentemente, né? O meu interesse, enfim, claro que tem a ver um pouco com a teoria freudiana, né? E o Freud é bem claro a respeito disso. Por exemplo, Dostoiévski e o parricídio, né? Em que o Freud vai dizer que justamente a relação dos meninos, né? Dos filhos homens com o pai é normalmente ambígua, porque eles têm uma forte identificação, eles querem estar no lugar do pai, e ao mesmo tempo eles querem eliminar o pai, eles querem escantear o pai, né? Enfim, ele vai examinar como isso se dá na obra do Dostoiévski, no tema do parricídio. Acho que tem algo semelhante aqui, né, no João Antônio. Os protagonistas estão sempre preocupados com as figuras paternas, então tem sempre uma certa fascinação com os pais. Os pais são uma espécie de modelo para os protagonistas. E, no entanto, tem também um desejo latente, ou inconsciente, se a gente quiser, de eliminar o pai. Nos contos, digamos, da malandragem, isso fica bastante evidente, porque os malandros mais velhos acabam assumindo uma figura, uma espécie de papel paterno em relação aos malandros mais novos. E é assim que a dinâmica entre eles se dá nesse sentido, né? Então, o Perus, que é o malandro mais jovem do Malagueta, Perus e Bacanaço, tem uma relação de fascínio com relação ao Bacanaço, que é uma espécie do líder ali, do grupo de malandros desse conto. A coisa é ainda mais forte no Paulinho Pernatorta, né, que é um conto longo, uma novela que narra uma espécie de formação do malandro, né, de um jovem menino de rua na malandragem, né? E aí um dos momentos cruciais justamente dessa formação do Paulinho Pernatorta
é justamente quando ele consegue ultrapassar, né, o Laércio Arrudão, que seria o malandro mais velho, uma espécie de introdutor dele no mundo da malandragem. E é só quando ele consegue justamente ultrapassar ou fazer com que o Laércio Arrudão saia do seu caminho, por conta de umas peripécias lá do conto, né, o Laércio Arrudão vai preso, e aí o Paulinho Pernatota finalmente consegue se tornar o rei da boca, né, o rei da boca do lixo. Então a narrativa de formação do Paulinho Pernatota passa justamente por essa espécie de morte simbólica do pai, que é esse malandro mais velho, o Laércio Arrudão. Ou seja, essa questão, que é uma questão psicanalítica, digamos, me interessava mais no sentido de entender as relações dinâmicas entre os personagens, entre os protagonistas e essas figuras paternas que se interpõem ao caminho desses protagonistas e que esses protagonistas tendem a eliminar. Só para fechar e voltar um pouco à questão biográfica, eu acho que no João Antônio a coisa é sempre muito rica, porque mesmo quando o texto é, digamos, autobiográfico, há um dispositivo ficcional muito forte que faz com que o texto ganhe contornos assim muito complexos. Então é sempre muito difícil dizer, o João Antônio sempre admirou o pai e lá pelas tantas ele quis matar o pai, né? Não é assim, né? É bem complexa a coisa. E no Abraçado ao Meu Rancor sempre me intrigou aquele final em que o protagonista volta para casa dos pais, né, do pai e da mãe dele, e não encontra o pai, ele encontra só a mãe, né? Então tem uma espécie de eliminação simbólica assim, do pai, né, um esquecimento do pai. Ele se reconcilia com a mãe, e eu fiquei me perguntando, bom, esse é um conto tão francamente autobiográfico, o pai é uma figura tão importante para a biografia do João Antônio, por que ele não cita o pai no final do Abraçado ao Meu Rancor? Eu fiquei me perguntando, bom, talvez o pai já estivesse morto, né? As fontes biográficas do João Antônio que a gente tem ainda são um pouco insuficientes, né? A principal fonte biográfica que a gente tem é a biografia que o Rodrigo Lacerda escreveu, que também é uma tese de doutorado aqui da teoria. E na tese do Rodrigo eu não achei a data da morte não tem a data da morte do pai. Então isso que eu fui buscar no acervo do João Antônio, e aí finalmente eu achei a carta de 1988, que é a carta que localiza, né, ali a morte do pai. Então, é uma carta que o João Antônio escreveu, não sei se dá para ler daí. Dá para ler? Berlim, ele estava na Alemanha, né? Berlim, nevando, 23 de fevereiro de 1988. Faz hoje 6 meses que estou na Alemanha. Ele fala um parágrafo longo aqui sobre algumas questões, já morou em várias cidades, reclama do frio da Alemanha, não sei o quê. A 13 de fevereiro, o terceiro parágrafo, né? Sábado de carnaval, morreu meu pai em São Paulo. Eu soube com 10 horas de diferença. Foi uma porrada seca, rente, grossa e redonda como poucas levei em vida. Tive que parar o que estava fazendo e chorar. Passei a partir dali a viver 2 dramas. A perda de um pai inesquecível, basta ler os meus livros para sentir o tamanho de meu pai. A impossibilidade de viajar imediatamente ao Brasil. Eu estava em Berlim e era carnaval. Berlim não tem carnaval como não tem outras explosões referentes à alegria e ao entusiasmo espontâneo de viver, como também não tem voos diretos para o Brasil. A carta ainda segue um pouco, ele vai falar mais da Alemanha, do que ele tem vivido lá e tal. Depois ele volta num PS aqui a falar também da mãe e do irmão Virgínio. Para mim a carta foi muito importante porque, bom, o Abraçado ao Meu Rancor é um texto de 82, o livro é de 86, né? O texto é um pouco anterior, mas o livro é de 86, ou seja, o pai dele era vivo, né? E, no entanto, nesse texto autobiográfico é todo um lamento sobre a cidade do pai, e o pai, de fato, não aparece no conto, né? Mas tudo isso construído de uma maneira muito... com artifícios típicos da ficção também. Isso me parece importante para a gente entender que, bom, a forma no João Antônio é sempre algo surpreendente, né? Mesmo os contos mais tradicionais, digamos, né? Nem todos têm a mesma forma, né? E mesmo a forma que a gente esperaria encontrar num texto autobiográfico, então uma espécie de uma forma de balanço, né?
adquire uma forma ficcional e aponta para essa espécie de ambiguidade da figura paterna, né? Então é um pai que ainda era presente, no entanto não aparece, né? Não tem uma presença, digamos, na ação do conto, né? Como se ele já tivesse ultrapassado o pai e ao mesmo tempo tivesse que voltar a essa figura paterna que foi tão importante, sem poder fazer isso. Então é um pouco, a figura paterna rebate também na temática do conto, do Abraçado da Mesma Cor, que é essa volta impossível a uma casa familiar, paterna, para sempre perdida e para sempre desejada, né? Então acho que a contradição está um pouco aí. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra ao Thiago. Primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a comissão organizadora do evento. É sempre um prazer falar nesse tipo de evento, ainda mais falar do próprio livro. Os espaços muitas vezes são escassos e, enfim, gostaria de deixar registrado aqui meus agradecimentos. E ao programa de Estudos Comparados. Desculpa, eu tive literatura brasileira, desculpa, eu faço parte dos Estudos Comparados. Eu vim aqui para falar desse livro, né, o Graciliano Ramos e a Cultura Política, mediação editorial, estou falando, não tenho que falar mais perto, né? Mediação editorial e construção do sentido, né? Eu tenho aqui uma rápida apresentação, mas tentar ser um tanto quanto breve, mas só para situar um pouco o contexto em que esse trabalho aparece. Esse aqui, na verdade, é meu primeiro doutorado, que eu fiz na Escola de Comunicações e Artes, aqui na ECA, ou seja, não é um trabalho feito aqui na UFOLESH, mas sob a orientação do professor Ivan Prado Teixeira, que é um professor da área de literatura que trabalhava no curso de editoração, que é onde hoje eu dou aula, né? Sou professor da ECA, do curso de editoração, mas também sou professor aqui da pós-graduação dos Estudos Comparados. Então, eu sempre me senti com um pé lá e outro pé aqui, porque fiz as duas graduações também, em jornalismo e em letras. Então, para mim, essa relação entre literatura e a edição propriamente dita sempre foi um foco de interesse muito grande. E não por acaso, né, esse meu trabalho se coloca justamente na fronteira entre essas duas áreas, ou seja, tentar entender o texto literário, mas também levando em conta, enfim, o espaço, o suporte onde esse texto é publicado. Não é à toa que o título desse meu livro é Graciliano Ramos e a Cultura Política, a revista Cultura Política, já vou falar dela. Mas mediação editorial e construção do sentido, ou seja, a ideia do suporte, o quanto que o suporte participa da construção do sentido de um texto. Ou seja, como toda essa ambiência editorial acaba, de alguma forma, reverberando no sentido que está ali colocado, ou melhor dizendo, ele confere um protocolo de leitura para aquele texto. Então, apenas para contextualizar um pouco mais, né, pode ser. Esse aqui, na verdade, é uma citação que eu retiro aqui desse texto, que é um tanto quanto fundante para quem lida com essa área, e na verdade o Roger Chartier é uma figura importante nesse sentido, um historiador francês que trabalha com a história do livro, da edição, história da cultura de um modo geral. Ou seja, ele fala que é um truísmo, mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? E muitas vezes aqui na faculdade de letras a gente deixa de olhar para esse suporte, ou seja, para o livro propriamente dito, onde aquele autor foi publicado, onde aquele romance foi publicado. O que é, na verdade, como se a sua análise ficasse um tanto quanto manca, né? Porque falta justamente esse ponto. O que ele diz os textos não existiriam fora dos suportes materiais por meio dos quais foram veiculados. Realmente, ou seja, tem uma ideia de uma materialidade, uma corporalidade do texto, que, por sua vez, no nosso caso aqui, ganha forma de laudas, enfim, ganha forma de um volume específico, ou seja, de um trabalho editado. Por que eu estou falando isso? Eu já vou passar para cá, porque o meu objeto de trabalho nesse livro aqui em específico era, depois de muito pesquisar, durante muito tempo, o Bruno aqui falou do trabalho com as fontes primárias do João Antônio, que está lá na Unesp de Assis. Durante muito tempo eu quase morei dentro do IEB também, porque lá está o acervo do Graciliano, e também ele foi muito importante para tentar entender alguns aspectos um tanto quanto nebulosos ou pouco informativos que a gente tem, não só da biografia do próprio autor, mas também de vários elementos que circundam a obra dele mais conhecida, né? Então, de início, a minha proposta era trabalhar com o livro Vivências das Alagoas, que é a parte, vamos dizer assim, periférica da produção do Graciliano, mas
mais especificamente um conjunto de textos que foi publicado numa revista getulista chamada Cultura Política, que começou a ser publicada em março de 41 e teve seu fim 4 anos depois, em 1945, depois do fim do Estado Novo. A proposta, na verdade, desde o início, né, ou seja, era tentar entender uma questão que sempre me intrigou muito, ou seja, como que um autor que foi preso em 1936 a gente ainda não estava no Estado Novo, mas pelo regime getulista, 5 anos depois passa a colaborar com a principal publicação do Estado Novo brasileiro, ou seja, de um Estado autoritário, ou seja, como isso se processava, qual que era a dinâmica intelectual que estava envolvida nesse caso, quais outras questões estavam ali implicadas. Então, para mim, isso foi sempre um ponto a ser decifrado. E depois, isso ficou ainda mais instigante, porque, para responder essa questão, para além, saindo do discurso biográfico propriamente dito, lógico que eu tenho ele em vista o tempo todo, né, mas a ideia foi olhar para esse conjunto de textos mais especificamente, ou seja, com um olhar detido, e, para além de olhar para os textos, ou seja, para o conteúdo propriamente que eles transmitem, olhar para o suporte editorial onde eles foram publicados, essa revista getulista dos anos 40. Então, essa era a minha proposta de saída, né, e tentar entender mais o caráter polêmico e controverso desse conjunto de textos. E, para minha surpresa, né, ao longo das pesquisas de campo, porque as minhas pesquisas não se restringiram só ao IEB, que já é muita coisa, mas uma grande falha que havia na bibliografia a respeito do Graciliano era o fato de que você não tinha, ou você desconhecia a trajetória dele enquanto homem de imprensa, ou seja, a colaboração dele com os diferentes periódicos, com as diferentes revistas, ou seja, desde os anos 10 até perto da morte dele nos anos 50. Em 1953 ele morre. Então, a minha proposta inicial, ou seja, para eu entender esse conjunto de textos do Graciliano, publicados na revista getulista dos anos 40, eu precisava ter uma dimensão da trajetória dele enquanto homem de imprensa até chegar nesse ponto. E, para minha surpresa, depois de fazer esse levantamento, mapeando publicações, desde publicações colegiais dele nas Alagoas, isso no começo do século XX, até chegar em colaborações que foram deixadas de fora da sua obra completa, eu fui recolhendo uma série de textos, tanto que, como subproduto dessa tese, foi lançado, eu organizei um livro de inéditos do Graciliano, ao todo de 81 textos, que foram publicados pela editora Record no ano de 2012, com o título Garranchos, que é o nome de uma série que ele foi responsável, ele foi autor, publicado num jornalzinho chamado Índio, de Palmeira dos Índios. Então, assim, essa tentativa de mapear a produção jornalística, entre aspas, ou seja, a produção dele enquanto homem de imprensa, acabou me levando a ter uma dimensão, ou seja, pensando naquela ideia de como que eu entendo o lugar dessa série de textos na trajetória do autor, eu precisava realmente ter esse levantamento que não existia. Daí esse esforço para ir em busca dessas informações. E, para minha surpresa, nesse esforço de recuperar essas fontes primárias, eu me deparei com algumas crônicas que saíram na revista getulista, Cultura Política. Deixa eu só passar para cá. Logo depois eu volto. Essa é a capa da revista Cultura Política. Eu já vou falar um pouco mais dela. Mas, ao mesmo tempo que alguns textos do Graciliano foram publicados nessa revista, outros... Eu já volto, tá? É só para eu dar um salto mortal aqui. Alguns dos textos que saíram na revista getulista de direita depois foram republicados sem nenhuma alteração numa revista de esquerda chamada Revista do Povo, Cultura e Orientação Popular. Ou seja, como que um texto funcionava numa revista de direita e depois funcionava numa revista de esquerda. Ou seja, era mais uma pergunta, mais uma pergunta que aparecia e mais algo que me instigava a tentar entender o que era de fato esse conjunto de textos, né? Então, para mim foi uma surpresa e eu fui em busca de saber o que é essa revista, né? Enfim. Então, só para pontuar, e o livro é esse aqui, o Garranchos, que eu havia mencionado, que foi publicado em 2012, que na verdade é um subproduto dessa tese aqui, que foi publicada foi, na verdade, defendida na Escola de Comunicações e Artes. Voltando aqui para a cultura política, a minha questão, né, era que a revista Cultura Política também, ou seja, se eu tinha que entender o lugar desse conjunto de crônicas na trajetória
jornalística do Graciliano. Jornalística no sentido de homem que colaborava com a imprensa. Ele fez isso sistematicamente ao longo da vida como forma de subsistência. Tanto que um dos apêndices desse trabalho é justamente observar a obra ficcional dele, como boa parte dela foi publicada inicialmente em periódico. Você pegar um livro como Infância, por exemplo, dos 35 capítulos, 31 foram publicados inicialmente na imprensa. Vidas Secas, então, praticamente a totalidade dos textos. Se eu precisava entender a trajetória dele enquanto homem de imprensa, ao mesmo tempo, eu precisava saber mais a respeito dessa revista Cultura Política, para além, propriamente, daquilo que a gente já encontra em alguns manuais, ou estudiosos, historiadores que vão se debruçar sobre os anos 40, e mais especificamente sobre o Estado Novo, e o que eles vão falar desse periódico. Eu precisava ter uma dimensão de como era esse aparelho de publicações do Estado Novo. Então, essa minha pesquisa também, enquanto componente histórico, eu fui em busca desses periódicos getulistas, né? E percebi que o Graciliano não colaborou só com a cultura política, havia outras folhas em que ele colaborava e outras figuras proeminentes da intelectualidade brasileira também. Ou seja, então aqui é um esforço também de mapeamento. Talvez um pouco por ter minha formação inicial ser como jornalista lá na ECA e depois ter vindo fazer letras aqui no FEFELESH, de todo modo, sempre me chamou muita atenção esse... principalmente a gente está falando dos anos 30 e 40, que os periódicos tinham uma importância muito grande. E essa revista aqui, ela era o principal veículo de doutrinação política e ideológica do Estado Novo. Isso é uma coisa bem interessante de se considerar, ou seja, o que o Graciliano, um homem de esquerda, ele vai entrar oficialmente para o Partido Comunista só em 45, mas ele já era alguém afinado com a esquerda. Por exemplo, se a gente for visitar lá o arquivo público do Rio de Janeiro, você vai observar lá no setor que ele chamava, aliás, no conjunto do acervo que trata do que ele chama arquivo do DOPS, você vai ver que ele já era uma figura monitorada desde que ele sai da cadeia, né? Ou seja, ele já é alguém que as forças policiais prestam atenção, mesmo nesse contexto aqui, em que ele supostamente é um colaborador de um veículo do Estado. E nesse momento também ele era inspetor federal de ensino, ele tinha um emprego público para esse governo, né? Ele trabalhava para esse governo. Então, esse elemento que se coloca, né, ou seja, e você também, um levantamento das correspondências que o Graciliano trocou nesse período, você observa que, além de ser o autor dos textos, ele também era o revisor do periódico. Revisor é alguém que tinha algum contato com a própria dinâmica de funcionamento da revista. Tanto que, por exemplo, um dos colaboradores do periódico também, que é o Nelson Werneck Sodré, que é outra figura historicamente vinculada à esquerda, que também escreveu na cultura política, o Nelson Werneck Sodré estava numa missão, ele é militar, ele estava no norte do país, ele manda uma carta para o Graciliano: quando que a revista vai fazer meu pagamento? E o Graciliano responde: não, vai ser feito em breve. Enfim, ele de alguma forma dá uma resposta como se fosse alguém que participava do dia a dia da publicação e de fato participava mesmo, ele era o revisor dos textos e não só o autor. Aí quando eu falo assim de estudar como que essa revista se estruturava e como que o texto do Graciliano figura nela, realmente é tentar entender a parafernália discursiva que de alguma forma circunda o texto do Graciliano aqui. O que isso quer dizer? Ou seja, essa revista Cultura Política era uma revista que tinha algo em torno de mais de 300 páginas, tinha um caráter livresco muito evidente. Você percebe, pela estruturação do conteúdo, que ele era hierarquicamente distribuído, organizado, ou seja, tinha seções e subseções, e cada uma delas você tinha para textos de apresentação, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o conjunto de crônicas, a própria revista nomeia os textos enquanto crônicas. Uma análise fina, uma análise intrínseca dos textos vai mostrar que eles não são propriamente crônicas, estão muito mais próximos de um conto de atmosfera, um conto de personagem, um retrato, do que propriamente crônicas, né? Ou seja, foge muito do que seria o protocolo esperado do gênero, principalmente aquele que se consolida ao longo do século XX no Brasil. Mas se você observar, por exemplo, a seção que era de responsabilidade do Graciliano chamava-se Quadros e Costumes do Nordeste. Ela fazia, na verdade, parte de um conjunto, né, que, juntamente com Marx Rebelo, que era um autor carioca, mas que tinha relação com as Minas Gerais, enfim, o Marx Rebelo era responsável pelos quadros e costumes do Centro e do Sul, o Graciliano pelos quadros e costumes do Nordeste. E depois teve um outro autor, chamado Raimundo Pinheiro, tanto quanto desconhecido, que era o responsável pelos quadros e costumes do Norte. Então, dentro de um propósito muito típico da época, de uma espécie de uma incorporação do país,
um contexto em que a gente tem, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também se estabelecendo, se definindo, enfim, a gente percebe que esse tipo de colaboração desses intelectuais fazia parte desse esforço de conhecer o país. Se você pegar o discurso estado-novista, ele vai muito nesse sentido, né? Ou seja, de uma suposta interiorização, de uma marcha para o oeste, né? Se a gente for pegar o livro aqui do Cassiano Ricardo, que era um grande intelectual orgânico aqui do Estado Novo, ele vai justamente defender essa bandeira que o Getúlio Vargas também colocava o tempo todo. Então, esse quadro de costumes do Nordeste, de alguma maneira, vem cumprir ou se ajusta a esse ideário. Mas antes de chegar na crônica, ou nesse texto do Graciliano, se a gente for olhar, por exemplo, cada uma dessas setas que eu vou colocar aqui, por exemplo, né, pegando a estrutura da revista, eu tenho desde um primeiro editorial, que é aquela primeira seta que aparece mais ao alto, que é de autoria do Almir de Andrade, que é um intelectual também responsável pela revista Cultura Política, no qual ele apresenta as diretrizes gerais de cada número da revista e da publicação como um todo. A gente vai perceber, por exemplo, que antes de eu chegar na crônica do Graciliano, ela está ainda em mais outras 4 caixinhas, ou seja, são 4 subseções antes de eu chegar propriamente no texto. Ou seja, eu tenho uma sucessão de textos, de discursos que de alguma maneira conferem uma diretriz de leitura para os textos do Graciliano. Por quê? Se eu perguntar assim, Tiago, ele escrevia para a revista do Estado Novo, será que ele tinha se convertido, ele se vendeu? Né? Se a gente olha para o texto dele, a gente percebe nitidamente que ele mantém o viés crítico, aquele que define a prosa dele como de quem leu aqui Vidas Secas, ou a obra dele como um todo, né? Esse viés crítico de denúncia das mazelas do país, enfim, isso está ali marcado o tempo inteiro. Fala, nossa, mas como isso foi publicado numa revista do Estado Novo Brasileiro que justamente dizia ter superado esse tipo de situação, né? Esse é um ponto interessante que para a gente sempre figura como um desafio, né? E nesse sentido, fugindo um pouco do discurso biográfico, quando a gente vai para o texto, a gente vai para o suporte, a gente consegue encontrar algumas respostas. Por exemplo, vamos pegar aqui, se a gente for olhar para aqui a segunda seta, essa que eu vou colocar aqui, ó, a influência, a subseção chama Influência Política sobre a Evolução Social, Intelectual e Artística no Brasil. O texto do Graciliano, ele era visto não tendo uma dimensão propriamente artística, mas social, como se ele estivesse de fato tecendo um retrato daqueles rincões interioranos. Então, daí a ideia de chamar o texto dele quanto uma crônica, né? E nesse sentido, é como se ele de fato estivesse produzindo um retrato daquela porção do país um tanto quanto desconhecida de quem eram na verdade os leitores do periódico, eram leitores aqui do Centro e do Sul. Se a gente chegar propriamente aqui, ó, por exemplo, antes de chegar na crônica, eu tenho uma subseção ainda chamada Ordem Política e Evolução Social. Aí eu tenho quadros e costumes do Centro e do Sul, em que se apresentam os quadros em geral, e depois eu tenho quadros e costumes do Nordeste do Graciliano. Então vocês percebem que tem todo um percurso aqui. Vocês podem falar para mim, mas quando alguém está consultando um periódico, ele vai direto para o texto que lhe interessa, ele não vai precisar passar, não precisa ler uma revista. Na verdade, um dos pressupostos da revista é não ser lido de forma contínua, né? Mas aqui é muito mais o meu esforço de mapear um ideário, de mapear quem é esse público também, o público leitor desse periódico. Um esforço também de recuperação de fontes, perceber que ele era vendido em banca, ele era um periódico que tinha uma função de ser voltado para a nata da intelectualidade do período, que depois recebia essas informações, assimilava, isso depois era vulgarizado em periódicos menos importantes, daí essa ideia de um mapeamento de toda a publicação que o Estado Novo fazia. Então, saber a quem se destinava esse discurso é fundamental para entender também esses textos do Graciliano, ou seja, a quem essa revista chegava, né? E um ponto importante aqui, só para vocês perceberem a cara dela, ou seja, uma diagramação extremamente sisuda, né? Tem essa tipografia que é um tanto quanto interessante, tem alguns traços meio arte nouveau aqui, enfim. Até eu chegar de fato na crônica do Graciliano, que seria essa aqui, que seria o primeiro texto dele. Os textos não eram nomeados, eles eram numerados, e a primeira texto dele é um texto no qual ele trata do carnaval, o carnaval que acontecia no Nordeste, né? E, enfim, a gente não tem tempo aqui de ler esse texto, mas um procedimento interessante de se observar é, mas como que o Graciliano produz um texto carregado de crítica? Por exemplo, se você lê essa crônica dele, você vai ver que ele
na verdade, é um retrato no qual ele, ao mesmo tempo em que ele atira contra a elite intelectual tacanha daquela cidade interiorana representada ficcionalmente aqui na crônica dele, por mais que por um espelhamento a gente vá fazer uma associação com Palmeira dos Índios, se ele desfere, por exemplo, ataques a essa elite tacanha, ao mesmo tempo ele mostra o caráter arruinado da população mais miserável, da população mais pobre, sem condições de sair daquele estado precário. Então, na verdade, esse viés crítico que marca o texto dele está ali o tempo inteiro. Mas como que isso vai estar presente numa revista de direita, né? Uma revista que tinha um discurso justamente o contrário? Estamos em marcha para o interior, essa situação que a gente observava no interior praticamente, se não deixou de existir, está prestes de acontecer, né? E aí, para mim, um elemento que foi importantíssimo para entender isso é justamente, para além de entender todos esses paratextos, essas seções que antecedem a crônica do Graciliano, é olhar para esses textos imediatamente anteriores. Eu posso ler esse trechinho aqui com vocês, eu acho que fica um tanto quanto claro, mas eu vou ler. O escritor e romancista consagrado entre os melhores do Brasil de hoje, teve enriquecido a nossa literatura de ficção com obras fortes e cheias de personalidade, como São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Caetés, e numerosos contos que se publicam incessantemente nos grandes jornais da capital da República e dos estados. O autor desta crônica tomou a seu encargo fixar os quadros e costumes da região do Brasil onde nasceu e viveu, mais de 30 anos, o Nordeste. Neste número inaugural, ele nos dá um flagrante da grande festa popular, o Carnaval, tal como decorre nas cidadelas do interior nordestino. É um pequeno pedaço desse Brasil que ainda foge ao ímpeto renovador da civilização litorânea, desse Brasil tão diferente e tão grande. Então, ele apresenta ao escritor, né? Detalhe que ele, entre os livros do Graciliano, ele elenca o Vidas Secas, né? Que foi publicado em 38, num contexto já em que o Estado Novo estava em vigência, né? Então, esse livro que... para quem leu, né, acho que a maior parte de todos aqui, você percebe que o modo como ele trata a figura do sertanejo e muito longe desse discurso de superação das mazelas do interior brasileiro, da miséria imperante naqueles espaços, ele vai mostrar o contrário disso, né? Ou seja, para além, não estou falando que o livro tem uma função documental, muito pelo contrário, tem um esforço intelectual muito grande de se aproximar desse sujeito um tanto quanto ainda primitivo, bárbaro, né? Mas para além disso, olhando para esse texto, principalmente para o final, né, esse paratexto, ele fala assim, um pequeno pedaço desse Brasil, ou seja, a ideia de pedaço do Brasil, uma ideia que existe um espelhamento, que o texto do Graciliano está retratando a realidade. E é um pedaço do Brasil que ainda foge do ímpeto renovador da civilização litorânea. Ou seja, o Estado Novo está chegando nesse espaço. Né? Uma forma de chegar até esse espaço é justamente conhecê-lo melhor, daí o propósito de uma série de textos como a do Graciliano. Então, por mais que o viés crítico ele esteja marcado, a gente percebe que existe um intuito da parte do Estado de se apropriar simbolicamente desses espaços, né? Mas, para além dessa apropriação simbólica, propriamente dita, se eu vou aqui, por exemplo, para o segundo texto que compõe a série que o Graciliano publicou na revista Cultura Política, que ao todo são 25 textos, mas durante os 2 primeiros anos da colaboração dele com o periódico, a colaboração dele foi sistematicamente mensal, ou seja, ele atuou nos primeiros 24 números de modo bem efetivo, né? Tanto que se a gente olha para a produção do Graciliano enquanto homem de imprensa, Cultura Política é o lugar que ele mais publicou textos, né? Isso também é um dado representativo. Para além desse caráter quantitativo, também qualitativamente são textos mais destacados, ou seja, que o efeito de ficção, né, melhor dizendo, há um esforço da parte da revista de tratar os textos dele como crônica, como retratos do real, mas da parte do escritor aqui há uma ênfase em produzir esse efeito de ficção o tempo todo, ou seja, ele investe muito na construção de personagens, cenários, na própria sequência da narrativa. Tem algumas narrativas propriamente ditas, por mais que em boa parte dos textos também são contos de atmosfera e contos de personagens, né, são retratos. Mas um procedimento muito astuto do qual o Graciliano se vale para conseguir colaborar e manter a pena crítica nessa revista é justamente recuar os textos ao passado, ou seja, ele recua os textos a um momento anterior aos anos 30. É como se ele estivesse descrevendo um momento que supostamente não existiria mais, porque estamos vivendo um estado novo, né? A revista diz isso, mas a gente sabe, conhecendo a realidade brasileira, que esse contexto ainda se mantém, ele está vivo ali, pulsante.
mas a revista procura se assenhorar do sentido daquele texto e dizer, não, isso que o Graciliano está dizendo, sim, é um retrato de algo que já passou, é um retrato de algo que já não existe mais, porque nós assumimos o poder e temos todo um discurso propagandístico no sentido de mostrar o contrário, né? Então, esse é um dado importante, ou seja, essa ideia do recuo. Acho que fica um tanto evidente se eu, por exemplo, esse segundo texto, ele vai contar, na verdade, o caso de uma coronela, né, uma figura autoritária que dominava a cena política num determinado município do interior nordestino. E ela realmente era uma figura que manejava todas as figuras que compunham ali aquela vida municipal, delegado, promotor, juiz, e ao mesmo tempo ela tinha uma relação com o governador do estado, que é um clientelismo muito claro, assim, ou seja, o governador precisava de votos e ela, por sua vez, como dominava a cena política local, ela fornecia esses votos e depois cobrava cargos, né? Algo bem típico que a gente já cansado de observar por aí. E o Graciliano ele vai retratar essa figura, e o detalhe é que ele situa historicamente o texto, estou chegando aqui na minha hora, antes dos anos 30. Então, por exemplo, lendo aqui no detalhe, né, um dos elementos do discurso do Estado Novo, para se afirmar enquanto tal, é desmerecer e desabonar aquilo que a gente chama de república, que ele chamou de República Velha, que a gente trata como a Primeira República, ou seja, o discurso estado-novista se fundava justamente nesse pressuposto, né? Ou seja, a Primeira República ela era federalista, liberal, entreguista, ou seja, não dava tanta atenção para a vida nacional, como se ela tivesse um pressuposto muito mais internacional do que nacional. O Estado Novo, discursivamente, se coloca como aquele que vai resgatar as origens do que seria a nacionalidade, ou seja, uma identificação entre Estado e nação muito forte que existe nesse momento, no momento em que a intelectualidade é chamada também a participar do Estado. Então, se a gente olhar para cá, para esse paratexto que antecede essa crônica do Graciliano, olha só que curioso, o sistema eleitoral da Primeira República, ou seja, ele cita a Primeira República. Quem escrevia esses textos, né, depois por uma entrevista dada pelo Almir de Andrade, que era o diretor da revista Cultura Política, quem supostamente escrevia esses paratextos era o Rosário Fusco, que também é um escritor, tá, e que por sua vez também trabalhou e colaborou como intelectual aqui, intelectual orgânico do Estado Novo brasileiro. Tá? Ele tem algum livro chamado, por exemplo, Política e Letras, em que ele defende com a ferro e fogo a figura de Getúlio, né, que naquele momento também foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Então, assim, o texto diz o seguinte: o sistema eleitoral da Primeira República criou no interior do Brasil curiosos tipos de caudilhos. Cada um deles poderia repetir a frase simbólica de Luís XIV, l'état c'est moi. E era mesmo. Depois de novembro de 1937, as coisas mudaram de rumo. Essas figuras caíram, se apagaram, se dissolveram na onda revolucionária que introduziu novos costumes e novos métodos de conduzir a vida regional. Então, acho que é um tanto quanto evidente o quanto que há um direcionamento muito claro, ou seja, todo aquele viés crítico que o Graciliano coloca, no sentido de destacar que aquele passado, né, ou seja, como se estivesse retratando um passado, e do ponto de vista crítico que ele defende, aquilo não é uma coisa inerte, uma coisa morta, algo que se prolonga, que se perpetua. O que o Estado Novo faz, tomando as rédeas do sentido aqui? Ele vai justamente destacar que aquilo é um Estado já superado, estamos num outro patamar, num outro cenário. Então, a importância é que esses paratextos, esses elementos que circundam o texto, né, tem acho que um trabalho importante para esse tipo de estudo foi aquele paratextos editoriais que a Ateliê Editorial lançou, né, no texto do Gerard Genet, né, que é uma tradução para o português, que ajuda de alguma forma a dimensionar um pouco a importância desses elementos textuais que fazem com que um texto, né, mais provavelmente estudar o texto ou a obra, a gente estuda o livro, estuda ele publicado num suporte específico. E eles que vão revestir e permitir que nós possamos entender aquele texto como parte de um todo maior, né? Ou seja, você corporifica, materializa aquele texto. Tá? Então eu vou, por exemplo, aqui em pesquisa de campo, só uma curiosidade, né? Aqui é um trecho do livro de memórias Infância, que foi publicado, que foi manuscrito em papel timbrado no Departamento de Imprensa e Propaganda. Né? O que isso diz? Nada de muito conclusivo. O Graciliano era realmente um cara vendido e usava papel timbrado para fazer os textos dele. Na verdade, era, como é que se diz, é um uso pontual, né? Ou seja, não dá para tomar nenhum tipo de ilação. Isso só mostra o quanto que ele era próximo do dia a dia do periódico, né? Ele estava ali realmente vivendo aquela publicação naquele contexto, né? Enfim,
essa curiosidade de um mesmo texto, sem nenhuma modificação, tá, pessoal? Não tem nenhuma alteração para republicação do mesmo texto na revista comunista. Isso é muito curioso, ou seja, como que um texto funciona numa revista de direita e funciona numa revista de esquerda, né? Ou seja, aí que a gente consegue ver a importância que o protocolo de leitura tem, ou seja, o quanto que essa revista de esquerda, por exemplo, ao contrário da revista novista, vai reforçar o caráter crítico que os textos do Graciliano têm. E o detalhe é que o texto, as crônicas, essas pseudocrônicas do Graciliano não se encaixam bem nem numa revista, nem numa outra, nem na outra, né? Porque nessa aqui, ele deixa de adotar uma postura de superação daquele estado de coisas, né? Como se ele estivesse simplesmente ainda no realismo crítico, não tivesse dado um passo para o realismo socialista, né? Tentar perceber algo para além da descrição das mazelas da sociedade burguesa, e não propusesse algo além. Acho que é isso. Enfim, obrigado.